Olá, seja muito bem-vinda na nossa aula especial sobre homem e mulher e harmonia, né? Masculino e feminino vivendo nessa harmonia que a gente tanto espera, que a gente tanto deseja. Quantos casais desejam viver essa realidade? Se você se enquadra nisso, se você se enquadra também na questão de estar solteira, tentando encontrar a harmonia perfeita para viver o seu tempo de namoro, essa aula foi feita para você. Então, para você que está namorando, para você que está casada, para você que está solteira principalmente, para entender como é que acontece essa harmonia do feminino e do masculino que precisa acontecer. Então, a gente vai mergulhar nesse caminho maravilhoso de encontro. E eu queria começar essa aula falando um pouco de música, né? Tem uma música que eu já usei em várias aulas, inclusive, ela se chama Por uma Cabeça, né? Por una cabeza. Eu não sei como é que fala porque é em espanhol, mas ela é uma música que, para mim, representa exatamente a harmonia entre o masculino e o feminino. Por quê? Ela é uma música que começa, né, com vários violinos, né, instrumentos de cordas, com uma tradução de uma delicadeza, de uma suavidade, de uma beleza muito leve. E aí ela vai montando uma estrutura de força, né, robusta, inclusive, que entra depois outros instrumentos de cordas, mas que são violões celos, né, que a gente vê aqueles violões maiores, né, tem um violino delicado e bem no agudo, ele começa bem no agudo e depois ele vai para o grave e entra não só os outros violinos, mas entra também uma enxurrada de violoncelo fazendo um grave muito bonito. E toda vez que eu escuto essa música, essa canção, que inclusive é a trilha sonora de um filme muito famoso, premiado do Oscar, que é o filme Perfume de Mulher, tem uma cena belíssima que eles dançam, é um tango, inclusive, depois você procura lá, Por una Cabeza. E ela traz essa beleza, dessa harmonia que acontece entre os instrumentos, entre a melodia, montando da suavidade a um nível mais robusto e mais intenso, que para mim representa a delicadeza do feminino e a força do masculino. Para mim, né, representa essa beleza dos dois estados juntos, complementaridade que a gente tanto almeja. Inclusive, a harmonia, ela vem da palavra do grego harmonia, que significa união, acordo, ordem. Então, veja que importante isso aqui. União, acordo e ordem. Grave essas três palavras. Anote no seu caderno, inclusive, porque ela vai fazer muito sentido ao longo da nossa aula. E na música, a gente entende a harmonia também dessa mesma maneira, como uma fluidez de um conjunto de sons. Então, para uma música ser considerada harmônica, ela precisa ter uma fluidez. Presta atenção nisso aqui, gente, fluidez. A harmonia tem a ver com fluidez. Tem a ver com coisas diferentes que se ordenam e formam uma fluidez. Então, na música, é um conjunto de sons que se encontram com fluidez. Olha que forte isso. A própria raiz da palavra, estou olhando aqui para baixo para minha colinha, a própria raiz da palavra significa, preste atenção e anote isso aqui, juntar, ligar, encaixar. Juntar, ligar e encaixar. Tem a ver com partes diferentes que se unem, que se coordenam, que se juntam, que se encaixam. Para alguma coisa encaixar na outra, ela precisa ter, obviamente, um formato que se adapte ao outro formato da outra coisa, certo? Então, quando você está lá montando o seu quebra-cabeça, não é assim? Você tem que ver o formato daquela peça que você colocou para você encaixar uma outra peça que se adapte ali naquele formato. Homem e mulher também vivem assim, porque Deus fez a gente para se encaixar. E é tão bonito porque a teologia do corpo vai nos ensinar uma coisa muito preciosa. São João Paulo II foi inteligentíssimo. Ele diz que o nosso corpo traduz muita coisa. O nosso corpo fala. E o nosso corpo fala de amor. E o nosso corpo fala da nossa sexualidade. Então veja, os órgãos sexuais do homem,
os órgãos sexuais da mulher, né? Inclusive, se você for observar de maneira muito biológica, os órgãos sexuais da mulher, eles são para dentro. E os órgãos sexuais do homem são para fora. Por que isso? Porque justamente acontece esse fenômeno do quebra-cabeça, para eles se unirem e se encaixarem. E por que que o corpo da gente é diferente? Por que que o corpo feminino é diferente do masculino? Porque eles foram feitos para se encaixar, foram feitos para complementariedade. Isso é lindo demais, gente. Então a gente pode dizer que falar de harmonia também pode ser falar de complementariedade. Isso é muito importante. Complemento é uma palavrinha que a gente acabou esquecendo no mundo do amor, no mundo das relações humanas. E vai ser essa palavrinha que vai permear toda a nossa aula de hoje. Então, quando uma coisa complementa outra, esse vazio da ausência de alguma parte acaba. Bonito isso, né? Então, se eu preciso de um complemento, significa que está me faltando alguma coisa, não é verdade? Significa que eu olho para mim, que eu olho para o meu todo. Você está inteira, com certeza, você é um ser inteiro, mulher. O homem é um ser inteiro, é o homem. Mas, quando a gente olha para dentro assim, parece que falta alguma coisinha, uma pecinha. É isso que é a complementaridade, é você olhar para o outro e saber que o outro te acrescenta. É essa pecinha que vem acrescentar na sua vida. Então, para a gente começar a falar de complementaridade, a gente precisa voltar umas casas atrás. Lá no princípio. O princípio, exatamente na palavra de Deus, né? No princípio era assim, diz a palavra. O próprio Jesus usa isso nos evangelhos para dizer como que era aquela ideia inicial que Deus Pai quis para o homem e para a mulher. Então, na narrativa de Gênesis, no capítulo 2, de 19 a 20, você vê isso com muita clareza. Nós vemos que após os dias da criação, foram criados todos os elementos da terra, todos os bichinhos, as plantas, os animais, né? Tudo que foi criado, a vegetação. Mas o homem não havia ainda encontrado uma companheira adequada. E ele percebe isso. Adão reconheceu sua solidão e admitiu a sua solidão, a sua carência. O que é carecer? O que é a carência? A carência é carecer de algo. Eu percebo que algo me falta. Então, perceber a sua solidão, aqui no caso de Adão, ele percebia que algo faltava. Ele olhou para os bichinhos todos, para a vegetação e percebeu, ué, mas igual a mim não tem ninguém. O leão tem a leoa, o jacaré tem a jacaroa. Ai, ai. Mas Adão não tinha alguém auxiliar, não tinha alguém que parecesse, que fosse da mesma espécie. Nós mulheres, principalmente, a gente não tem muito essa sinceridade, essa humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda. Principalmente nós mulheres modernas, que a gente quer uma ajuda, precisa e quer. São duas palavras importantes aqui. Porque, veja bem, é muito fácil para o homem, e aqui a gente vê na narrativa de Gênesis, Adão reconhecendo a solidão dele, a carência dele. São João Paulo II fala que, na Teologia do Corpo, que essa é a primeira vez na Bíblia, a primeira vez na história, que um homem reconhece a carência. Que um ser humano está tendo contato com a carência. Que lindo isso, que forte. São João Paulo II reconhece esse estado afetivo de carecer também. Só que nós mulheres temos essa dificuldade. A gente nem pede para Deus, sabe por quê? Porque normalmente a gente para pensar assim, mas Deus é todo poderoso. Eu já estou sozinha há muito tempo, eu não preciso ficar falando para Deus que eu quero namorar. Não é assim que a gente fala? Eu já falei isso muitas vezes. Mas isso é de uma soberba muito grande, é de uma falta de humildade muito grande. Os homens, eles fazem isso com muito mais facilidade, eles reconhecem que precisam. Você conversa com um homem que tem mais de 30, por exemplo, que não casou, é muito mais fácil ele falar que quer ter uma família, ele quer se casar, eu preciso de uma mulher, eu preciso de uma mulher. O homem fala isso com muita mais facilidade, sem medo de parecer vulnerável, sem medo de ser julgado. Agora, nós mulheres temos essa resistência. Talvez, estou dizendo aqui talvez, porque tenhamos sido muito ensinadas que é feio dizer que quer casar. Esse mundo feminista, né, acabou levando a gente a achar que é feio construir família.
e que a gente vai passar uma imagem de desesperada. Ai, mas lá no meu grupo de oração, lá porque na minha comunidade, se a gente fala que quer casar, a gente parece uma desesperada. Ai, porque tem que querer Deus em primeiro lugar. Querer Deus em primeiro lugar, veja bem isso aqui. Querer Deus em primeiro lugar não vai evitar que você sinta o desejo de se casar. E não é uma coisa, não substitui a outra. Adão tinha um bom relacionamento com Deus, tinha intimidade com Deus. E não é à toa que Deus percebeu, Deus conhecia tanto Adão, por causa da intimidade que eles tinham. Adão não ocultava nada do coração de Deus, nem podia ocultar, né? Porque Deus é Deus. Mas veja, Adão não ocultava nada de Deus e Deus percebia. Deus sabe da intenção de cada um de nós. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas carências. E ali Adão toma consciência. Nós também podemos e devemos tomar consciência da nossa solidão. E a gente também deve conversar sobre isso com Deus. Ser sinceros e transparentes, pedir mesmo. Peça mesmo, não tenha vergonha de pedir uma família. Senhor, eu quero muito, mas com humildade. Preserve a humildade. Né? Preserve essa... não seja arrogante na hora de pedir, mas peça com humildade e com sinceridade. Sincera. A palavra sincera vem disso, né? Sincera, porque os antigos, quando, muitos anos atrás, quando faziam as estátuas lá, né? De estátuas gregas, enfim, né? Esses grandes artistas, Michelangelo, não sei, tantos outros, quando eles erravam na hora que estavam fazendo ali a estátua e causavam um buraco na pedra, porque eles faziam no mármore, né? Então você tem que ir batendo no mármore. Se você já viu uma dessas esculturas maravilhosas, essas estátuas belíssimas que estão nos maiores museus da Terra, principalmente na Europa, você percebe que são imagens maravilhosas. Você consegue ver até a veia, né? Eles fazem a veia, fazem detalhes. Mas quando eles entravam demais, aí fazia uma rachadura, fazia um formato ali que era errado, o que eles faziam? Eles passavam cera para cobrir aquele buraquinho, para fazer, né, uma cobertura adequada daquilo que foi tirado, a lasca que foi tirada a mais. Então veja que bonito isso. Ser sincera, ser sincero com Deus, é não ocultar as feridas e os pedacinhos que te faltam. Seja sincera. Seja sincero, você que é homem está acompanhando também. Fale dessa ausência, dessa carência. Tenho certeza que Deus já conhece as suas intenções, Ele sabe o que fazer com as suas orações. Então veja um detalhe importante, o homem toma consciência da própria identidade, da sua superioridade, porque ele está acima dos animais, das vegetações, e da sua individualidade. Tudo a partir da experiência da solidão original. Essa solidão de Adão. Tá vendo como é que a solidão é importante? Ela tem um papel essencial no processo de individuação, de descoberta de quem você é, de formação da sua identidade, no reconhecimento do seu ser. Tem gente que tem medo da solidão, né? A solidão não precisa provocar medo, até porque o Senhor está conosco, a gente não está completamente só. Mas veja que importante isso. Saber que a solidão me leva para o reconhecimento de quem eu sou. Isso é extremamente importante. Eu aprendo sobre mim, eu descubro as minhas riquezas na solidão. Eu preciso me recolher, ter esse tempo sozinha comigo. Eu preciso estar só para poder identificar aquilo que eu sou e aquilo que me falta. Se eu estiver o tempo todo na correria, no meio de um monte de gente, como é que eu vou reconhecer o que me falta? O que eu preciso melhorar, não é mesmo? Então, ali acontece que o próprio Deus reconhece que não era bom que o homem estivesse só. Ele deu a mulher como sua companheira, sua auxiliar correspondente. Foi vontade de Deus, foi querer de Deus, o homem e a mulher juntos. O homem e a mulher foram pensados por Deus, um para o outro. É bonito isso, né? Se o coração de Deus percebeu a necessidade de Adão, eu quero dizer para você que Deus percebe a sua necessidade. Ele percebe a necessidade de cada coração humano. Se no coração de Deus existiu esse desejo de unir homem e mulher e de saciar essa carência humana de companhia, que acontece com todos nós, gente. Todo mundo é carente. Ah, eu não sou, Milene, então vai nessa. Quanto mais você for soberba, quanto mais você se fechar,
Quanto mais você não quiser admitir, pior para você. Mais oprimida você viverá. E sua afetividade, sua sexualidade estarão reprimidas ao ponto de você virar um repolho. Você já viu essas pessoas que parecem um repolho? Não, eu pareço um anjo, eu sou um anjinho. O próprio Deus reconheceu que precisamos de companhia. Que lindo isso. Então a gente pode concluir que nós temos sim a capacidade de vivermos, homens e mulheres, em harmonia. A gente não precisa viver em debate. A gente pode sim viver juntos em harmonia. Então Deus percebe a necessidade humana e responde. Agracia Adão com a mulher. Deus nunca está alheio à sua necessidade. Grave isso. Deus nunca estará alheio. Nunca, nunca, nunca estará alheio. Escreva isso no seu caderno. Anote, cole no post-it, cole perto da sua cama, no lugar onde você vai ver, no espelho. Deus nunca estará alheio. Ele conhece o nosso coração muito melhor do que nós. E aquilo que você pede, Ele escuta. Tem um tempo para acontecer? Sim, tem um tempo. Mas Ele não te ignora. Você que está se sentindo abandonada, esquecido, esquecida por Deus. Parece que Deus dá um parzinho para todo mundo, menos para mim. Deus nunca está alheio às nossas necessidades. E em Gênesis 2, 23, a gente vê a surpresa e a alegria de Adão, quando ele encontra Eva pela primeira vez. Antes ele estava meio confuso, meio triste, né, por perceber que estava sozinho, por não perceber uma semelhante, mas agora ele celebra a chegada desta que será a sua companheira. Então veja, o masculino sempre celebra o feminino. Normalmente acontece o contrário com as mulheres. As mulheres têm uma tendência maior em culpar os homens, em botar culpa nos homens, e falar que o homem é tudo safado, o homem é tudo traidor, o homem é tudo igual, e o homem faz isso, e o homem faz aquilo. Tem dificuldade de agradar o homem, né? As mulheres casadas, por exemplo. A gente vê muito isso, muitas mulheres casadas que têm uma extrema dificuldade de querer agradar o marido, porque falam assim, não, porque se eu ficar agradando o meu marido, ele vai ficar se achando, vai me tratar mal. Gente, olha que absurdo. A gente vê na palavra de Deus que, inclusive, nos atesta, e a psicologia depois vai nos dizer isso, e grandes estudiosos de relacionamentos do masculino e do feminino confirmam a mesma coisa que as escrituras dizem. O masculino sempre tem um lugar de celebração, de alegria e de reverência ao feminino. Porque eles anseiam muito mais pela união do que a gente. Na verdade, não é que eles anseiam mais, eles são mais sinceros do que nós. A gente também anseia a união, né, desse diferente, mas a gente demora a admitir. A gente é muito mais soberba que o homem nesse aspecto, de admitir que quer se unir. A gente quer muito, mas a gente não quer parecer que quer muito. A gente quer muito, mas não quer parecer desesperada. A gente quer pedir, mas não quer ficar insistindo porque está com medo de Deus dizer um não. Então isso tudo acontece com a mulher. Fenômenos femininos que ninguém entende. Mas é bom a gente falar porque é um processo que a gente precisa vencer, principalmente quem está solteiro e deseja se casar. Isso nos revela que a comunhão das pessoas só podia se formar com a base em uma dupla solidão, homem e mulher, um homem só com uma mulher só, ou seja, com o encontro em uma mesma distinção do mundo dos seres vivos. Ou seja, no mundo dos seres vivos, onde nós encontramos plantinhas, onde nós encontramos animaizinhos, existia uma distinção humana, homem e mulher. Porque homem e mulher são iguais em dignidade, porém são diferentes. É engraçado isso, não é? São iguais e diferentes, gente? Sim, somos iguais e diferentes. Iguais em dignidade, porque somos filhos amados de Deus, somos imagem e semelhança do amor. É isso que o Catecismo da Igreja nos ensina. Então, se você é cristão, você já grava isso aí. Nada de ideologia de gênero na sua cabecinha, tá bom? Mas nós somos diferentes, sim. Diferentes porque o jeito de funcionar masculino é totalmente diferente do feminino. O jeito de se manifestar no mundo do feminino é um jeito totalmente diferente de se manifestar no mundo do masculino. Vocês conseguem entender? Nós temos uma psique diferente, temos alguns órgãos diferentes. Falei sobre os órgãos sexuais, por exemplo. Também, entre outros, temos útero, o homem não tem útero, né? Tem as nossas dificuldades, as nossas diferenças. Um diferente ser, o homem,
encontra uma semelhante que ao mesmo tempo é diferente, uma mulher. E aí daí surge a unidade. A unidade, a comunhão, a harmonia surge de dois diferentes. Olha que engraçado. Somos da mesma espécie, mas diferentes nos detalhes, no funcionamento das nossas particularidades. Veja só, a mulher é muito mais pessoal, sentimental, afetiva. O homem não, ele é mais objetivo, mais racional, mais efetivo. O homem prefere lidar com coisas, a mulher prefere lidar com pessoas. E por aí vai, né? Então são as características diferentes e complementares que a gente precisa levar em consideração, porque Deus quis assim, que a gente fosse diferente, complementar, justamente para fazer esse complemento. O que me falta, sobra no homem. O que o falta, sobra em mim. E aí nós formamos uma boa equipe. O masculino, ele sempre vê o relacionamento como uma equipe. O homem tem mais facilidade para entender isso aqui que eu estou explicando. Porque o homem sempre vai procurar uma mulher a partir daquilo que lhe falta. Preste bem atenção nisso, você solteira. O homem vai procurar numa candidata para a namorada dele aquilo que falta nele, características que faltam nele, ou que estão mal desenvolvidas porque ele quer aprender com essa mulher. Ele quer aprender com essa mulher várias características que ele percebe nela e que são boas. E ele vê como uma equipe. Olha, eu tenho isso e ela tem aquilo ali. Então a gente juntos, a gente vai botar para quebrar. A gente vai ser uma grande equipe, um grande time. Já a mulher não tem muita facilidade com isso. Mas a gente precisa levar isso em consideração. Porque entender essas diferenças vai nos ajudar na vivência da harmonia nos relacionamentos humanos, principalmente nos relacionamentos amorosos, familiares. Se você ignorar essas diferenças, você vai criar conflitos e atritos constantemente. Isso é muito sério. E tanta gente dentro de casa discute por bobagem. Fica cobrando coisas que não tem cabimento de cobrar porque ainda não entendeu como é que o outro funciona. Se você ignorar o funcionamento prático do outro, as características práticas do masculino e do feminino, você vai quebrar a cara. E seus relacionamentos serão agitados, desequilibrado. Claro que não é só isso, né, que traz problema. O egoísmo também traz problema, obviamente. Mas isso aqui é um grande problema que sempre se repete nos casamentos. Aí você pode me dizer assim, Milene, mas isso era lá no início, quando tinha a sodomia original, mas também a gente tinha a inocência original. Depois do pecado, Milene, aí ó, descambou tudo. Aí começou a piorar as coisas. É verdade. Depois do pecado, você vê, preste atenção num detalhe aqui muito importante. A cena, isso aqui é uma coisa clássica que a gente não presta atenção. A cena de Eva dialogando com a serpente e comendo a maçã nos diz muito, principalmente para a gente que é mulher. Mas aqui eu vou estabelecer um parâmetro masculino e feminino. Adão não estava no lugar dele como homem de proteger Eva do mal. Quando a gente fala de homem provedor, a gente não está falando apenas de dinheiro. As mulheres hoje entendem como homem a providência, né, do homem, o prover do homem, elas entendem como trazer dinheiro para dentro de casa. Comprar os melhores bens e eu ter as melhores coisas. Não é isso que é ser provedor. Isso é uma pequena parcela do ser provedor. O ser provedor também engloba a não permitir que o mal entre no seu relacionamento. Não permitir que o mal se aproxime desta mulher. É proteger também a sua casa, a sua família, a sua mulher. Como São José, que a gente tem aqui na Sagrada Família, São José bem o fez. São José é um segredo não, é um exemplo. São José é um grande exemplo de provedor, porque ele não deixou que nenhum mal acontecesse com a Sagrada Família. Quando foi necessário fugir para o Egito para preservar a vida de Maria e de Jesus, ele fez. Quando precisou encontrar uma saída, ele encontrou. E assim era José, preservando a vida de Jesus e de Maria. Um homem provedor é aquele que protege. Adão não protegeu Eva. Adão estava ausente e não percebeu quando a sua esposa se aproximou do mal, a serpente. Agora, o erro de Eva. Eva não respeita o seu lugar de mulher, ou seja, a mulher é aquela que não é a cabeça. Quem é a cabeça é o homem. Então, quem decide, quem toma a iniciativa
Quem decide as coisas da família precisa ser o homem. E ela, toda cheia de soberba, se achando a espertinha, passa por cima da autoridade do marido e vai até a árvore, conversa com a serpente e come o fruto. Decidiu sozinha, não dialogou, não perguntou ao marido o que era para fazer, não estava submissa, não estava sob a missão. Submissão é isso, estar sob a missão de alguém. Não estava sob a missão de Adão, que por sua vez também não estava vivendo sua própria missão masculina, que era proteger. Veja aí todo o cenário. Cada um estava longe daquilo que foi chamado a Deus a viver. A mulher, Eva, não estava vivendo a beleza da feminilidade e Adão também não estava vivendo a beleza da sua masculinidade. Por isso entraram em inimizade um com o outro. Mas, veja só, é verdade, né? Que as coisas começaram a dificultar a partir desse pecado original. Mas eu tenho uma boa nova para te dizer. Nem tudo está perdido. Não está perdida a ordem inicial dada por Deus, de viver em harmonia, serem uma só carne. O próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, de 3 a 8, ele vai dizer isso de maneira muito clara aos fariseus, que o questionaram sobre o divórcio.